Tudo bem, pessoal? Professor Dagoberto, Matemática e Companhia, mais uma aula super importante aí para você. Essa nossa aula nós vamos falar sobre matrizes. Ou seja, você que é estudante do ensino médio, jamais vai sair do ensino médio sem ouvir essa palavrinha em matemática, matriz. Geralmente segundo ano aí do ensino médio, mas também no terceiro, e tem algumas aplicações no primeiro ano que a gente pode utilizar esses assuntos aí que são bem legais. Mas eu vou começar aqui tomando uma ideia sobre matriz e tirando algumas curiosidades a respeito dela. Você sabia que, por exemplo, a resolução da tela do seu celular, ela tem a ver diretamente com matrizes? Como assim? Vou explicar. Na verdade, cada ponto da tela do seu celular vai definir se ele vai ter, por exemplo, uma melhor resolução de imagem. Geralmente, alguns celulares aí tem câmeras de 9, 12, 15, 16, até 20 megapixels ou mais, dependendo da qualidade. Cada pixel, na verdade, é um pontinho na tela do seu celular. Então, megapixel significa que o teu celular ele tem milhões de pontinhos. Se o seu celular, por exemplo, tem 15 megapixels de resolução na câmera, significa que você tem na sua tela 15 milhões de pontinhos. Ou seja, quanto mais pontinhos, melhor a resolução da sua imagem. Mas como assim? O que isso tem a ver com matrizes? Vou te explicar. Qual é a definição básica? Qual é a ideia básica que você tem que conhecer sobre matriz? Na verdade, toda matriz nada mais nada menos é do que uma tabela. Então, essa é a ideia principal. E o teu celular, as imagens que ele produz, na verdade, formam uma tabela. Então essa tabela, ela vai ter duas coisas importantes para nós. Ela vai ter exatamente uma composição de linhas e uma composição de colunas. Então, geralmente, a matemática nós usamos algumas letras para identificar o que são linhas e o que são colunas. Aqui, nós, por exemplo, teremos linhas representadas pela letra I e colunas pela letra J. Então, sempre que você vê alguma definição de matriz com I e com J, significa que eu estou representando linhas e colunas. A física usa também essa representação matricial e o I e o J significam, por exemplo, vetores. Ok? Então, também existem matrizes tridimensionais, ou melhor, vetores tridimensionais que nós usamos o I, o J e o K. Aqui nós vamos nos deter primeiramente no I e no J para a gente entender esse conceito legal de matriz, de tabela. Nós usamos tabela para várias coisas. Então a ideia principal é que eu vou colocar algumas tabelas, ou seja, algumas matrizes com números aqui para facilitar a nossa vida. Então, a primeira tabela, ou a primeira matriz que eu vou colocar aqui, vou colocar aleatoriamente alguns números, por exemplo, 2, 5, menos 3, 4, 0 e 8. Essa matriz, que é essa tabela, ela pode ser representada tanto por colchetes, ou também aqui com parênteses. Então fica a minha dica. Às vezes eu posso usar um colchete, às vezes posso usar um parênteses. Isso aqui, por exemplo, é uma matriz e para representar essa matriz nós usamos uma letra maiúscula. Aqui eu vou chamar de matriz A. Então, lembrando que sempre para representar uma matriz eu vou ter que falar primeiro quantas linhas ela tem. As linhas são sempre na horizontal e as colunas sempre na vertical. Nesse caso, essa matriz ela tem exatamente o quê? Duas linhas e tem 1, 2, 3 colunas. Isso vai indicar para mim a chamada ordem da matriz, ou seja, a ordem da minha matriz aqui, ou melhor, a ordem da matriz A seria 2 por 3. Então, por que 2 por 3? Duas linhas, 3 colunas. Existem matrizes de vários formatos, de várias quantidades. Como eu falei, a tela do teu celular é uma delas. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, você tem ali várias resoluções de tela, formatos de tela ou formatos de resolução. Quanto maior for o formato ali que você quer usar, 480, 720, enfim, ou até o HD, significa que cada vez mais você vai ter mais pontinhos na resolução dessa imagem e ela vai ter uma definição melhor. Por exemplo, hoje nós usamos imagem até 4K. Então significa que você tem muito mais pontinhos para definir a sua imagem do que uma imagem
do Full HD, ou de 720, ou de 480. É um exemplo que você tem aí ao seu alcance na tela do computador, tá ok? Então, aqui eu tenho uma matriz ordem 2×3. Eu também posso ter outras ordens, mas eu já quero aproveitar aqui e te mostrar o seguinte, que é uma função bem legal que tem na tela do teu celular. O teu celular também faz isso, esse movimento matricial, vamos dizer assim. Essa matriz está aqui escrita a ordem A2×3, certo? E eu vou escrever esta mesma matriz agora, trocando, por exemplo, as linhas pelas colunas. No momento que eu trocar aqui as linhas pelas colunas, eu vou criar o que nós chamamos de matriz transposta. Então, eu vou colocar aqui, isso que nós temos é uma matriz, a partir de agora eu vou criar uma matriz transposta. O que é essa matriz transposta? Geralmente, se eu quero representar a matriz A pela transposta, eu coloco o A e o expoente elevado na letra T, de transposta. Vejam que, como eu falei, tudo que é linha vai virar coluna. Ou seja, a nossa primeira linha, que era formada por 2, 5 e menos 3, vai ser a nossa primeira coluna. A partir daí, eu vou ter coluna 2, 5 e menos 3. E a nossa segunda linha vem a ser nossa segunda coluna, 4, 0 e 8. Professor, mudou a ordem da matriz? Com certeza, é para mudar. Então, aqui nesse caso, a nossa nova ordem da matriz A transposta, ela vai ser o quê? 3 linhas, 2 colunas, ou seja, ela vai ter uma ordem 3×2. Sempre vai mudar a ordem da matriz? Não, nem sempre. Eu posso, por exemplo, ter uma chamada matriz quadrada. Mas professor, o que vem a ser uma matriz quadrada? Vamos explicar aqui para você. Né? Então, já para ter essa ideia. Só para dar uma ideia também, já voltando e falando na transposta, veja que se você pegar uma foto no seu celular e você está olhando essa foto em pé, quando você deita o teu celular, você, no caso, vai habilitar a função para você ver a foto deitada também. Quando você deita o teu celular, aquela imagem ela vai mudar junto. O que você está fazendo? Você está fazendo uma matriz transposta, que eu acabei de mostrar aqui. Então, essas funções são coisas que nós conhecemos hoje pela tecnologia, mas que começaram aqui com as matrizes, tá certo? Mas voltando aqui, vou falar um pouquinho para você sobre então uma matriz quadrada. Ô professor, o que vem a ser uma matriz quadrada? Uma matriz quadrada, ela vai ser a mesma ideia de um quadrado da geometria. Ou seja, né, nós temos a quantidade de linhas exatamente igual à quantidade de colunas. Ah, legal, professor, quantidade de linhas igual à quantidade de colunas. Como assim? Geralmente, nas matrizes quadradas, nós não falamos a ordem delas, como, por exemplo, eu falei 3×2 ou 2×3, enfim. A ordem de uma matriz quadrada, ela vai ser geralmente lida com apenas um número. Como assim? Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Uma matriz de ordem 2. O que significa ter ordem 2, professor? 2 linhas, 2 colunas. Um exemplo, vou criar aqui a matriz A. A matriz A, ela vai ter os elementos 5, menos 4, 3 e 0. É uma matriz 2×2. A transposta dela seria exatamente o quê? A transposta dela, eu vou trocar tudo que é linha, vai virar coluna. Então, vamos trocar aqui, ó. Eu fico com 5 e menos 4 na coluna e 3 e 0 também passam a ser coluna. Vejam que quando a matriz ela é quadrada, a transposta ela vai me dar exatamente a mesma ordem. Porque afinal de contas o quadrado, se você virar ele continua com o mesmo formato. Já as matrizes anteriores elas não tinham sempre o mesmo formato. Então isso aqui é um exemplo de uma matriz de ordem 2. Além de uma matriz de ordem 2, nós também podemos verificar uma coisa interessante. Eu posso simplesmente também ter uma matriz de ordem 3. E se eu tenho uma matriz de ordem 3, significa o que? Ela vai ter 3 linhas, 3 colunas. E aí eu vou colocar aqui para vocês um exemplo. 5, menos 8, 7, menos 2, 1, 0, 4, 6 e 9. Isso aqui vem a ser, por exemplo, uma matriz quadrada de ordem 3.
a transposta dela também vai continuar tendo uma ordem 3, tá certo? Importante eu lembrar agora com vocês, ou recapitular para quem já estudou, alguns conceitos básicos. Uma ideia bem legal é que o que todo quadrado tem que ter além dos lados iguais? Todo quadrado tem diagonais. Então a nossa matriz aqui ela vai ter também duas diagonais. Essa primeira diagonal aqui, ó, que eu estou pegando exatamente nesse sentido, ele é chamado de diagonal principal. Essa aqui é a diagonal principal. Então, diagonal principal, é importante você lembrar, certo? Diagonal principal. E nós também vamos ter aqui uma chamada diagonal secundária. Então, essa aqui é a nossa diagonal secundária. Fechou? Professor, tem mais algumas coisas que eu acho que são importantes sobre matrizes que na hora eu nunca lembro. Bom, vou explicar para você só mais um detalhezinho, porque são pequenas dicas aqui que eu estou te dando para tentar não deixar muito maçante o nosso tempo dessa aula. Depois vai ter uma parte 2 ou retorno sobre os conceitos iniciais de matrizes. Mas, para terminar essa aula aqui, é interessante você lembrar e você saber, para quem é marinheiro aí de primeira viagem, que essa matriz, para eu representar ela aqui, pessoal, tá? Toda matriz, independente da ordem, independente do formato dela, cada número da matriz vai ter um nome que vai identificar a posição, em que lugar da matriz ele está. Eu vou criar aqui para vocês uma matriz de ordem 4×3. Então eu vou colocar aqui uma matriz que eu vou chamar de matriz D, em homenagem ao Dagoberto. Então a matriz D vai ter ordem 4×3. Alguém vai dizer, professor, o que é mesmo ordem 4×3? 4 linhas, 3 colunas. Vamos lembrar isso? Então, sempre em primeiro lugar linhas, depois colunas. Vou colocar aqui essa matriz agora usando o colchete para você, ó. Só para você ver que é possível. 4 linhas, 3 colunas. Vamos lá. 6 menos 8, 7. 0, 5, 2. Aqui eu vou colocar menos 1, 3, 9. E vou colocar aqui a última linha. 8, menos 2 e 8 de novo. Pronto. Não tem problema ter número repetido. Às vezes as pessoas perguntam isso, né? Então, tá aqui. 4 linhas, 3 colunas. Cada elemento da minha matriz vai ter exatamente um nome que indica a posição que ele ocupa. Por que eu estou colocando aqui a letra D? Propositalmente. Geralmente, você, ou em problemas relacionados à questão de vestibulares, ou problemas de livros escolares, você vai encontrar ali, geralmente, a letra A. Mas, lembrando que não é obrigatório que seja sempre a letra A. Então, por isso eu já criei aqui essa outra matriz com esse nome. Olha só, uma ideia bem simples para você entender. Cada elemento aqui tem um nome. Por exemplo, este primeiro elemento aqui, ele vai ser chamado de D11. Por que é D, professor? Porque a minha matriz é D, o nome que eu batizei ela. Se fosse A, aqui seria um A. Observa mais uma coisa muito importante. D maiúsculo, matriz. D minúsculo, elemento. Então, D11. Professor, o meu professor, ou a minha professora, ou alguém, sei lá, porque cargas d'água falou que era D11. Não. O nome correto é D11. Por que D11 e não 11? Porque aqui eu estou te mostrando a posição que ele ocupa. Então, D11 significa o quê? Primeira linha, primeira coluna. Sempre falando nessa ordem, linha e coluna. Então, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, é o 6. O elemento que está na primeira linha, segunda coluna, é o menos 8. E assim sucessivamente. Se eu perguntar para você, exatamente agora, quem é o elemento D42, olha a letra minúscula, onde é que ele tem que estar localizado? D42. 4 significa, em primeiro lugar, o que? Linha ou coluna? Só para lembrar, vai significar linha. Então eu vou na quarta linha. 1, 2, 3, 4. Quarta linha e segunda coluna. 1, 2. Então o elemento D42 vai ser o menos 2.
Ah, professor, eu quero saber quem é o elemento, por exemplo, D33. O que eu tenho que fazer? Eu vou para onde? Vou para terceira linha, terceira coluna. Então, o nosso elemento D33, 1, 2, 3, 1, 2, 3, seria o 9. Terceira linha, terceira coluna. Isso é só o começo sobre matrizes, mas vou te dizer novamente que é um conteúdo, é um assunto da matemática muito legal e que tem muitas aplicações no nosso dia a dia. Te dei uma das aplicações que foi o uso da tela do celular. Então, lembre-se, né, que quando a gente está hoje trabalhando, mexendo na resolução no celular, você está estudando, você está vendo uma das aplicações das matrizes do seu dia a dia. Isso responde aquelas perguntas que os caras sempre fazem no início da aula, né? Ah, professor, onde é que eu vou ocupar isso na minha vida? Tá aqui, né? Você vai ocupar, por exemplo, em diversas outras aplicações. Sem falar que, hoje em dia, o uso das tabelas é uma coisa muito comum em qualquer área do conhecimento. E a interpretação de tabelas, principalmente em questões do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, ou em vestibulares, é uma coisa importantíssima. Ou também para quem trabalha na área administrativa, usa muitas planilhas, né? Então, nada mais justo do que conseguir interpretar as linhas e as colunas dessas planilhas. Fica aqui então, até agora, meu muito obrigado para você que me acompanhou até o final dessa aula. A gente continua com mais coisas para você. Lembrando, dá o teu joinha aí, ativa o sininho aí embaixo depois para você ficar atento às novas publicações do nosso canal. E também segue a gente lá no Instagram, no Facebook, no Matemática e CIA. Volta e meia a gente coloca algumas coisas interessantes e vem muita novidade aí. Então, espero que você esteja me acompanhando sempre, porque tem muita coisa boa para surgir. E toda e qualquer dúvida é sempre bem-vinda, porque nós estamos aqui para te ajudar, tá certo? Então, fica o meu abraço e até a nossa próxima aula. Valeu?